criação de um campo agrícola da tutela para a produção de 2 colheitas por ano. Por outro lado, Pochicandé aproveitou o encontro com os jornalistas para lamentar aquilo que considera de calúnia e difamação. De acordo com Candé, o sucesso ora alcançado em apenas 3 semanas foi graças à colaboração dos técnicos da Casa e nega ter recebido apoio do chefe de Estado neste sentido. O ministro da Agricultura afirmou ainda que a missão de governar é trazer mudanças positivas e não o contrário. Recordo que os ganhos ora conseguidos enquadram-se no âmbito da cooperação bilateral existente entre o governo da Guiné-Bissau e do Senegal. Um país sem infraestruturas é condenado a viver num subdesenvolvimento, segundo o ministro do Turismo. Trata-se de um novo espaço criado para proporcionar momentos de lazer aos turistas ou visitantes que viajam pela ilha do Urbano no arquipélago dos Bijagós. A Guiné-Bissau merece muito mais do que tudo isso. É um país com enormes potencialidades e eu estou a trabalhar aqui para poder dar a minha contribuição, né, para fazer com que o turismo da Guiné-Bissau possa erguer mais, para que o setor do turismo possa contribuir significativamente para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Que a Guiné-Bissau s'embellisse de jour en jour. Há quem ficou impressionado com o turismo que se desenvolve um pouco por todo o país. O turismo na Guiné-Bissau vai se desenvolver, mas o país é já um país incrível para os viajantes. Há uma diferença entre viajantes e turistas. Não, é um país incrível, né? As ilhas, mas também no continente. É muito agradável de viajar para Medina de Boué, Boulor, Bolama, Gabou, Bafata. O acolho da população é sempre muito caloroso e muito simpático. E o ministro está a trabalhar muito bem. O ministro do Turismo foi quem presidiu a inauguração do novo pontão. Este investimento é um grande investimento, não é um investimento pequeno, tendo como perspectiva e como visão futura o desenvolvimento e o crescimento do turismo, que naturalmente vai crescer. Vai crescer porque o governo tem consciência precisa das insuficiências que existem neste setor, a nível das infraestruturas, como vos disse. Fernando Vaz insiste que um país sem infraestruturas é condenado ao subdesenvolvimento. Investem porque acreditam neste país, e este país é o futuro do turismo mundial. Eu acredito que será o futuro do turismo mundial. Senhor Ministro, o que é que o país precisa de fazer para que haja mais investimento? O que o país precisa de fazer é criar infraestruturas. Ver que o país tem uma rede de estradas, um país sem estradas é um país que está condenado ao subdesenvolvimento. O evento foi no âmbito da abertura da nova época turística nacional. Foi realizado em Bissau um ateliê de divulgação do Código de Trabalho. É uma legislação que passou mediante uma aprovação da Assembleia Nacional Popular, promulgação do chefe de Estado Narciso Coimbaló e consequente publicação no Boletim Oficial. A sua divulgação suscitou a presença de consultores e técnicos de diferentes instituições. Há uma grande vantagem para que possa haver a paz laboral e, consequentemente, a paz social quando os representantes dos trabalhadores são chamados ou incluídos na definição das condições do trabalho de acordo com o volume anual do PIB do país. No evento foi sugerido um código atrativo e harmonizado com o do investimento. Não podemos pedir que haja um investimento privado e termos um código de trabalho não atrativo. Eu penso que isto tem que ser uma primeira coisa. Outra coisa também que quero levantar aqui, o Estado tem que ser regulador. O Estado não deve ser uma estrutura de assinar contrato com as empresas privadas. O Estado tem que ser regulador. Temos que fazer como está nos outros Estados-membros do país, de outros membros da CDU. Representa a Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, de Gaulle Mendes. O jurista destacou a necessidade da atualização das políticas públicas e garantiu a aplicação das disposições vigentes. Gostaria de expressar a nossa gratidão pelo convite, reiterando o compromisso da Justiça na aplicação rigorosa das disposições do novo Código de Trabalho, pois reflete uma convenção a favor do trabalho justo, assente nos princípios laborais e virado para a primazia da dignidade da pessoa humana. Presidiu a cerimónia de abertura o Ministro da Administração Pública.
Cirilo Mamassali Geló falou da nova legislação e dos esforços do governo. Abre-se uma nova era, uma era em que todos temos que assumir a nossa responsabilidade como governantes, trabalhadores e empregadores para o cabal cumprimento deste código que, no momento, se encontra na fase da sua regulamentação. Novas dinâmicas e realidades foram focadas pelo legislador, nomeadamente o trabalho doméstico, trabalho portuário, entre outros tão importantes, que na lei geral anterior encontravam lacunas. Divulgação do Código de Trabalho é a essência de um ateliê realizado em Bissau pelo Ministério da Administração Pública através da Direção-Geral de Trabalho, Emprego e Formação Profissional. Durante 5 dias, os auditores e verificadores do Tribunal de Contas vão beneficiar de formação em matéria de análise das contas e contratações públicas. A iniciativa da capacitação dos auditores e verificadores do Tribunal de Contas é do projeto Propalop, destinado ao reforço de competências funcionais das instituições superiores para controlo das finanças públicas dos países do PALOP e Timor-Leste. Nesta senda, o presidente do Tribunal de Contas afiança que todos os técnicos da Casa são convidados a combaterem as práticas ilícitas no país. Numa fase como esta, estamos todos colocados perante um conjunto de desafios no domínio de transparência nos atos de gestão e de boa governação, que nos obrigam a adotar ou a tomar medidas para reforçar o combate aos erros propositados, às práticas ilícitas e aos atos fraudulentos de gestão, entre outros comportamentos que devem ser vigiados e reprimidos. Diante das diversidades que ocorrem a nível da gestão dos recursos financeiros do país, Mamadou Baldé lembra aos formandos a importância de um trabalho sério. As atividades de fiscalização realizadas pelos verificadores de contas e auditores são, sem dúvida, um poderoso aliado para assegurar a eficácia e eficiência na utilização dos recursos colocados à disposição dos gestores públicos. Para o representante do PNUD, o facto de o Tribunal de Contas estar a investir no aumento das ferramentas de trabalho dos seus funcionários mostra a responsabilidade da instituição para com o bom controlo da gestão financeira. Esses planos de formações do pessoal, dos funcionários do tribunal vão aumentando a capacidade do mesmo tribunal de atuar nessa perspectiva. A formação destinada aos técnicos na matéria de análise de contas e contratações públicas tem por finalidade aumentar a capacidade das instituições de controle, como o Parlamento Nacional, Sociedade Civil e outras, no âmbito das finanças públicas dos PALOPs e Timor-Leste. É financiado pela União Europeia e PNUD. A Direção-Geral de Viação iniciou os trabalhos da pintura de passadeiras na Avenida Combatentes da Liberdade e da Pátria. Com o objetivo de reduzir os perigos que os pedestres atravessam na via pública, a Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres leva a cabo pintura de passadeiras nos principais cruzamentos da Avenida Combatentes da Liberdade da Pátria. Para o presidente da Comissão Técnica de Automobilismo, Luís Felipe Mendes Vaz, a iniciativa enquadra-se no âmbito do cumprimento das atribuições da Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres. Higino Duarte, responsável dos serviços da segurança rodoviária, espera o cumprimento das normas por parte dos motoristas e peões na travessia de estrada. Para os pedestres, a iniciativa é de louvar, visto que vai permitir a travessia de estrada com maior segurança. Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres pondera estender este trabalho a nível dos estabelecimentos escolares ou locais de grandes aglomerações situados na avenida principal. A ONG 10 Portugal ofereceu roupas a crianças da escola de ensino básico Solidariedade de Bubaque. A Escola de Ensino Básico Unificado Solidariedade de Bubaque foi criada pelos missionários portugueses em 1946.
No presente ano letivo, são matriculados 350 alunos. Às crianças foram entregues roupas feitas de pedaços de tecidos, uma ação humanitária da ONG DRES Portugal. Nós temos, por exemplo, as juntas de freguesia, as câmaras municipais que estão envolvidas neste processo. Têm os seus polos, têm voluntárias que lá vão e dizem: olha, eu gostaria de participar, eu gostaria de cozer. Então nós temos, por exemplo, aqueles vestidos que têm aquela parte de cima em crochê, são determinadas pessoas que fazem, outras fazem depois a parte de baixo e depois, no final, é um trabalho conjunto, em que nós vamos montar aquele vestido para entregar a todas as crianças, Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, Timor, inclusive na Serra Leoa, porque Portugal tem militares na Serra Leoa e, portanto, que podem levar até essas crianças carenciadas, porque é muito importante e, sobretudo, as meninas terem confiança, terem autoestima, para que no futuro sejam mais seguras, tenham uma voz e uma personalidade mais forte. A direção do estabelecimento satisfeita e quer mais ações do género. Eu estou totalmente emocionado com os materiais que eu acabei de receber, que é o apoio de DRES, né? Portugal, que é chefiada pela senhora Sônia. Fiquei muitíssimo contente até com aquilo que eu acabei de receber, porque já há muitos anos eu não tinha recebido esse tipo de ofertas. E a administração local agradece. Há muitas famílias que têm dificuldades mesmo para comer. Uma pessoa que tem dificuldade para comer não necessariamente não terá dinheiro para comprar roupa para seus filhos. Então, primeira coisa que a nossa preocupação é comprar comida. Então, se há outras pessoas, outras organizações como o DRES, eles vão ser bem-vindos. Sônia Vaz é a embaixadora da boa vontade da DRES, uma ONG norte-americana com representação em Portugal. Os finalistas da Escola de Ensino Amílcar Cabral, em Bulama, estão com incerteza se vão ser colocados ou não no mercado de trabalho. É hoje. Hoje é a minha formatura, minha nega já vesti, minha nega já vesti. Foi assim a abertura solene da cerimónia da entrega de diplomas ao 47º grupo de finalistas da Unidade de Ensino Amílcar Cabral, que este ano escolheram como lema: ser professor é ser semeador de conhecimento. Hino dos finalistas, seguido do hino de todos nós. Esta é a nossa pátria amada, que os recém-formados, em número de 203, juraram servir com toda a dedicação, não importa o local onde podem ser colocados como professores. Eu vou lembrar da gente e cada minuto nosso aqui eu vou guardar. Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar. Foram anos de muitas aprendizagens, amizade, diversão, lutas e vitórias intelectuais, espirituais e emocionais. Nesses anos adquirimos muitos conhecimentos. Para terminar, gostaria de realçar uma situação tão sentimental. Durante esses anos de sacrifícios, dedicamos nos estudos, aplicamos todas as energias, esforços humanos, fome e má condição alimentar, ainda com a expectativa de sermos colocados na nossa área de atuação. Neste ano letivo, pelos dados recolhidos, mostra que os de 1.500 vagas existentes registradas a contratar para 60.000 crianças estão sem professores desde a abertura do ano letivo, mas o governo está a organizar e reconfirmar as necessidades reais e logo em janeiro essas crianças podem contar com os professores. O Ministro do Ensino Superior e Investigação Científica, em sua representação, fala o Diretor-Geral da Escola Superior da Educação, ESE. É um prazer e um orgulho a ESE formar 203 novos professores generalistas com a capacidade de dar respostas no ensino básico, primeiro e segundo ciclos,
para dinamizar a qualidade do ensino nestes níveis. Dia especial para finalistas, para pais e encarregados de educação, aqui representados por Sabino Nacité, pelos professores, representado pelo sindicalista Rachid Diallo e, sobretudo, pelo diretor que, mais uma vez, apesar das inúmeras dificuldades em fazer a escola funcionar no regime interno, trilhou mais uma etapa. Manifestar o nosso profundo reconhecimento pelos esforços e determinação com que a sua excelência tem estado a lutar para melhorar o nível do nosso sistema de ensino superior na Guiné-Bissau, apesar das dificuldades de várias ordens. Embora reconhecemos o esforço e a luta que não tem sido fácil, queremos apelar à sua excelência no sentido de prestar melhor atenção e apoiar esta unidade. Por ser única que funciona na especificidade em relação às outras, por ser do regime do internato, sem apoio do governo na dotação orçamental no quadro OEG para o seu funcionamento. Animação a cargo dos artistas para ativar o ambiente que transparecia tenso por tantas intervenções medidas. Os 203 professores recém-formados foram incentivados a enfrentar os desafios. Todos os intervenientes, entre delegado regional, administrador do sector, presidente da Associação de Estudantes, foram unânimes em deixar palavras de incentivo para que sigam em frente por terem grande desafio neste percurso de muita concorrência e porque as portas estão a ficar cada vez mais estreitas. Levem a vossa profissão junto a essa palavra, resiliência. É o caminho para sucesso. Precisamos trabalhar, precisamos capacitar, estudar mais e mais. Precisamos ter resiliência conosco. Precisamos fazer com que o nosso setor privado funcione. E isso precisa de cada um de nós. Nós conhecemos essa escola desde criança. Eu nasci aqui, cresci aqui e eu me considero fruto dessa casa. Continuem a fazer a diferença. Busquem ser sempre diferente. Caros colegas e excelência. Algumas pessoas vivem reclamando que a vida nunca lhes dá oportunidade, reclamando da sua má sorte. Mas são essas pessoas que vivem fazendo sempre as mesmas coisas. Nada de diferente. Por isso, o resultado de suas vidas será sempre o mesmo. Portanto, meus queridos formandos, façam a diferença. Arrisquem. Sejam ousados, criativos, inovadores em tudo o que vocês vão fazer daqui para frente. Melhores estudantes foram atribuídos diplomas de mérito por conseguirem dispensar da classe todos os 3 anos a fio. Outros tantos reconhecimentos foram feitos ao ministro, que, através do seu representante, recebeu panos de pente e estatuetas. O diretor técnico nacional de futebol diz que ficou encantado com o talento das meninas guineenses. De honra para assistir ao final da primeira edição do Campeonato Feminino Interbeiros, organizado pelos jovens moradores do bairro Militar. O novo diretor técnico nacional disse ficar encantado com o talento demonstrado pelas meninas e fala da realização de uma liga regional feminina. Eu vejo que aqui não tem liga regionais, entendeu? Não tem. A federação, agora a direção técnica está proposta a fazer a liga regional, porque se tem uma liga regional, toda a equipe de proximidade poder jogar em região do norte, do sul e tudo. Agora está a fazer. Agora vem jogador de aqui de Bissau. Depois vou jogador também de interior. Porque eu sei, muitas pessoas que trabalham com nós na direção técnica falam que tem muitos jogadores que jogam muito bem interior. O projeto de criação da competição de futebol feminino de praia está igualmente na agenda de Eric Maré. Nós, como técnico, vamos preparar a equipa nacional, porque tem uma competição de praia. Sou diretor técnico a jogar, técnico de seleção nacional. Aqui vem jogadora que vem 1 de dezembro para preparar a equipa nacional. Tem 4 ou 5 jogadores de aqui que vão para treinando a equipa nacional.
E tem a federação manda que tem mês e 15 dias de preparar a competição, isso é muito bom. De manhã hoje está fazendo uma detecção e prospecção de jogadoras e de mulheres que jogam bola aqui. Tem muito que vem cá, 150 que vem cá conservar 60 jogadoras. Depois está fazendo uma equipa nacional eu espero muito bom para uma competição de praia. Para além dos membros do Comitê Executivo da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, o final contou com um olhar atento do selecionador nacional feminino Romão dos Santos, que na sua intervenção destacou o nível exibicional apresentado pelas atletas. Importa salientar que a equipa de Maranata do Bairro-Bissac foi a grande vencedora do campeonato, ao bater a sua similar de Play for Change por 2-1. Continue na nossa companhia e acompanhe. No Egito, a COP27 terminou com desilusão. Por um lado, foi criado um fundo para as perdas e danos causados por fenómenos da alteração climática e, por outro lado, não houve consensos sobre o limite para a emissão de gases com efeito de estufa. Acabada a COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, os delegados da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima regressaram a casa com um sentimento misto. Por um lado, foi criado um fundo para as perdas e danos causados por fenómenos relacionados com as alterações climáticas. Por outro, não houve qualquer progresso no que toca a estabelecer limites à escala global para a emissão de gases com efeito de estufa. O novo fundo vai permitir aos países ricos pagar aos mais pobres e vulneráveis indemnizações pelos desastres climáticos. O presidente da COP27, Sameh Shoukry, disse que este era um fundo que estava há muito tempo a ser discutido. Apesar da criação do fundo, a COP27 causou alguma desilusão, já que não se estabeleceram novos prazos ou novos tetos para a redução ou para o fim da utilização dos combustíveis fósseis. Essas críticas foram expressas pelo líder da anterior COP, Alok Sharma. Quisemos dar passos definitivos em frente e juntar várias partes para propor um certo número de medidas nesse sentido. Fazer com que o pico de emissões aconteça antes de 2025, tal como a ciência nos diz que tem de ser. Não está neste texto. Uma continuação da redução do uso de carvão também não está no texto. Um claro compromisso para acabar com a utilização de todos os combustíveis fósseis, também não. O texto sobre a energia foi enfraquecido nos últimos minutos. Os peritos insistem que o mundo está à beira de uma catástrofe climática e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa é a única resposta possível. O África Resumo de hoje traz Burkina Faso com manifestações relacionadas com a expulsão da França do país. A Nigéria conta com a aprovação da fase 2 do seu plano diretor nacional de açúcar para 10 anos. Au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Em Burkina Faso, mais precisamente em Bobo-Dioulasso e Ouagadougou, no dia 27 de outubro, várias manifestações tiveram lugar, ostentando a bandeira russa pedindo a saída da França do país, como também pediram a revocação do ministro do Comércio Roch Donacier Nagalo, recentemente nomeado neste governo de transição, assim como condenaram a nomeação de 5 ministros do antigo regime. Os manifestantes estiveram nas artérias de Ouagadougou para dizer não à França, que eles acusam de não combaterem o terrorismo devidamente, numa carta remetida ao responsável do quartel de Bila, dando um ultimato de 12 horas à França de abandonar Burkina Faso. Le Nigeria a approuvé. A Nigéria aprovou a fase 2 do seu plano diretor nacional de açúcar para 10 anos. Esta iniciativa visa economizar 350 milhões de dólares por ano e que vai permitir a criação de novos empregos suplementares graças à subida da produção local. O plano será implementado a partir do mês de janeiro de 2023. É composto, neste contexto, por muitas medidas ou incitação fiscal que irá estimular o pedido e que atirará o subsector de investimentos do sector privado. O Estado do Senegal vai granjear passos grandes entre 50 a 60
2% dos produtos gerados pela exploração do petróleo. Segundo a ministra do Petróleo, Aissatu Sophie Gladimar, que se exprimiu na abertura do ateliê de divisão no setor de hidrocarburantes, organizado ao proveito do coletivo dos jornalistas e economistas do Senegal. Lembra-se que o primeiro barril do petróleo de Sangomar, um projeto operado pelo australiano Woodside, com uma reserva estimada a 630 milhões de barris, é esperado no último trimestre de 2023, com a projeção de 100 mil barris por dia, a sua primeira fase da sua exploração. O Estado do Senegal vai dar passos entre 50% a 64% dos produtos gerados pela exploração do petróleo. Au Togo, les femmes rurales. No Togo, as mulheres rurais lutam ter mais acesso à terra, um importante fator da produção agrícola. E neste contexto, foi organizado no passado mês de outubro de 2022 pelo Colégio das Mulheres das Coordenações Togolesas, das Organizações Camponesas e de Produtores Agrícolas, ETOP. Segundo o presidente Salif Aidara, a ideia é de contribuir e reforçar as condições de acesso nas zonas agrícolas para as mulheres, conforme a planificação do roteiro governamental Togo 2025, igualmente para o melhoramento dos seus rendimentos. L'Organisation des Nations Unies. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, deu nesta passada quarta-feira o seu apoio técnico à Costa do Marfim por uma transição em direção a uma economia verde e um projeto para pôr em valor os recursos oceânicos, costeiros e das águas no interior do país, marcado pela assinatura de uma convenção de 700 milhões de euros. Este projeto inscreve-se nos engajamentos da Costa do Marfim na matéria de um desenvolvimento durável, a baixo carvão e da gestão do meio marítimo e das zonas costeiras. O estudo será feito para a preparação da economia verde na Costa do Marfim e a obra será no montante de 15 bilhões de francos CFAs. Já foi aberta oficialmente o Mundial Qatar 2022. A cerimônia oficial, que durou pouco mais de 30 minutos, misturou a tradição e cultura universal. Copa do Mundo começou. O Mundial do Qatar 2022 teve neste domingo sua cerimônia de abertura, que misturou a tradição local com a cultura universal. O evento durou cerca de 30 minutos e contou com a presença do ator americano Morgan Freeman. Em homenagem aos torcedores, foram reproduzidas músicas das torcidas e camisas gigantes representaram as seleções que participam desta edição do torneio. Outra estrela internacional que participou foi Jungkook, um dos 7 integrantes do famoso grupo sul-coreano BTS. Ao lado do cantor qatariano Farhad Al-Kubaisi, ele interpretou Dreamers, um dos hinos oficiais desta primeira Copa do Mundo em um país árabe. A cerimônia aconteceu no estádio de Al Bayt, minutos antes do jogo de abertura entre o anfitrião Qatar e o Equador. Ponto final nesta edição do Telejornal. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem e até daqui a pouco.